Gustavo Lima estava saindo do shopping Iguatemi em Salvador quando viu uma velha catadora de papel chorando ao lado de um carrinho quebrado. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era uma quinta-feira, 17 de outubro, 2h30 da tarde, quando Gustavo Lima desceu as escadas do shopping Iguatemi em Salvador. Ele tinha acabado de comprar um relógio Rolex Submariner preto para presentear o empresário que fechou o contrato do show de fim de ano em Brasília. O cantor vestia uma camiseta polo branca da Lacoste, calça jeans escura da Diesel e tênis Nike Air Jordan brancos. No pulso direito, seu Patek Philippe dourado brilhava sob a luz do estacionamento. O dia estava quente, típico de Salvador em outubro. Gustavo caminhava em direção ao seu Range Rover Evoque preto estacionado na vaga preferencial quando ouviu um barulho estranho vindo da lateral do prédio. Era um rangido metálico misturado com soluços baixos, como se alguém estivesse tentando esconder o choro. Curioso, ele se aproximou e viu uma senhora de aproximadamente 65 anos agachada ao lado de um carrinho de supermercado completamente destruído. As rodas estavam tortas, a estrutura metálica amassada e dezenas de garrafas plásticas e latinhas de alumínio espalhadas pelo chão. A mulher vestia uma blusa rosa desbotada, saia jeans remendada e chinelos de dedo gastos. Suas mãos tremiam enquanto tentava juntar os materiais recicláveis. "A senhora está bem?" perguntou Gustavo, se aproximando devagar. Dona Marlene, era esse o nome dela, levantou o rosto molhado de lágrimas e ficou paralisada ao reconhecer o cantor. Não era possível, Gustavo Lima ali, falando com ela, se preocupando com sua situação. Ela piscou várias vezes achando que estava sonhando. Eu estava voltando da cooperativa", balbuciou Dona Marlene com a voz embargada. "Tinha juntado material a semana toda. 23 quilos de latinha, 15 quilos de garrafa PET. Era para comprar remédio para pressão e ainda sobraram os trocados para o gás." Gustavo olhou para o carrinho destruído e entendeu o problema. O eixo principal havia quebrado completamente, tornando impossível transportar qualquer coisa. As latinhas estavam amassadas demais para serem aceitas na cooperativa e muitas garrafas tinham rachado com o impacto. "O que aconteceu?" ele perguntou, se agachando para ajudar a recolher algumas latinhas. "Um menino de bicicleta desceu a ladeira descontrolado e bateu direto no meu carrinho", explicou Dona Marlene, enxugando o nariz com a manga da blusa. "Ele saiu correndo, nem olhou para trás. Agora perdi tudo, uma semana de trabalho jogada fora." Gustavo sentiu um aperto no peito. Ele conhecia bem a luta para conseguir dinheiro. Antes da fama, trabalhou como garçom, vendedor e até ajudante de pedreiro para sustentar a família. Sabia exatamente o que significava perder uma semana de trabalho quando se vive do dia para o dia. "A senhora mora longe daqui?" perguntou. "Ali na Baixa do Tobo, uns 40 minutos andando", respondeu Dona Marlene apontando para uma direção incerta. "Mas sem o carrinho não consigo levar nada, vou ter que deixar tudo aqui mesmo." O coração de Gustavo disparou. Dona Marlene morava em uma das comunidades mais carentes de Salvador, conhecida pela falta de saneamento básico e pela violência. 40 minutos de caminhada significava que ela havia passado quase 2 horas indo e voltando só para perder tudo por causa de um acidente. "E o remédio da pressão?" ele perguntou. "Vou ter que esperar até a próxima semana." Ela suspirou fundo, tentando controlar as lágrimas. "Já fiquei 3 dias sem tomar." "Mais uns dias não vai fazer diferença." Gustavo sabia que estava mentindo. Pelo jeito como ela segurava a lateral da cabeça e pela palidez do rosto, dava para perceber que a pressão já estava alterada. Dona Marlene estava colocando a própria saúde em risco por não ter R$ 30 para comprar o medicamento. Naquele momento, olhando para aquela senhora forte que lutava todos os dias para sobreviver com dignidade, Gustavo tomou uma decisão que mudaria o rumo daquela tarde. Ele tirou o celular do bolso e começou a discar um número, mas antes de completar a ligação, algo inesperado aconteceu. Algo estava prestes a mudar.
Gustavo estava discando o número do seu motorista para buscar um carrinho novo quando Dona Marlene segurou gentilmente seu braço. Não precisa se incomodar, moço, disse ela com um sorriso triste. Já recebi ajuda demais só por você ter parado para conversar comigo. Faz tempo que ninguém me trata com educação. A frase atingiu Gustavo como um soco no estômago. Ele cancelou a ligação e guardou o celular, percebendo que havia muito mais por trás daquela situação do que um simples carrinho quebrado. A senhora trabalha com reciclagem há muito tempo? Perguntou, se sentando na guia ao lado dela. Dona Marlene o olhou surpresa. Um cantor famoso, provavelmente milionário, sentado na calçada conversando com uma catadora de papel como se fossem velhos conhecidos. Ela sentiu que podia confiar nele. Faz 12 anos, respondeu ajeitando a saia. Comecei quando meu marido morreu de derrame. Ele era porteiro de um prédio no Rio Vermelho, ganhava um salário mínimo, mas dava para viver. Quando ele partiu, descobri que não tinha direito à pensão porque ele trabalhava sem carteira assinada. Gustavo balançou a cabeça. Conhecia bem essas histórias. No interior de Goiás, onde cresceu, via situações parecidas todos os dias. E família, tem filhos? Perguntou. Tenho um filho, Dona Marlene suspirou fundo. O Rodrigo. Mora em São Paulo, trabalha numa empresa de informática. Manda R$ 100 por mês quando pode, mas ele tem família própria, 2 filhos pequenos. Não posso exigir mais. Ele sabe que a senhora trabalha catando material? Dona Marlene baixou a cabeça envergonhada. Não, ele acha que eu recebo uma aposentadoria pequena. Tenho medo de contar a verdade e ele querer me levar para São Paulo. Não quero dar trabalho para ninguém, prefiro me virar sozinha aqui. Gustavo entendeu perfeitamente. Dona Marlene tinha orgulho da própria independência, mesmo vivendo em condições difíceis. Era uma mulher guerreira que escolhia trabalhar honestamente em vez de depender dos outros ou pedir esmola. E como faz quando adoece, quando chuva forte impede de trabalhar? Ah, sempre dou um jeito, ela deu um sorriso forçado. Tenho uma vizinha, Dona Socorro, que às vezes divide a comida comigo. E quando está muito difícil, faço faxina em algumas casas. Ganho R$ 20 por dia, mas nem sempre tem serviço. Gustavo calculou mentalmente. Dona Marlene conseguia tirar no máximo R$ 200 por mês catando material reciclável e fazendo faxinas esporádicas. Desse dinheiro, tinha que pagar aluguel de um cômodo, comprar comida e remédio. Era impossível viver dignamente com tão pouco. E o carrinho, era seu mesmo? Perguntou. Comprei usado de outro catador por R$ 50, explicou Dona Marlene. Levei 2 meses juntando dinheiro. Era meu instrumento de trabalho, minha ferramenta mais importante. Agora vai ser difícil comprar outro. Naquele momento, Gustavo olhou nos olhos daquela senhora e viu algo que o marcou profundamente. Não era pena ou autopiedade, era determinação pura. Dona Marlene estava triste por ter perdido o trabalho da semana, mas já estava pensando em como recomeçar na segunda-feira seguinte. A senhora já pensou em fazer outra coisa? Trabalhar em algum lugar fixo? Perguntou. Com 65 anos e só o 2º ano primário? Ela riu amargamente. Quem vai me dar emprego? Pelo menos catando material eu dependo só de mim mesma. Ninguém pode me demitir. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Dona Marlene havia transformado uma situação de extrema vulnerabilidade em uma forma de preservar sua dignidade e autonomia. Ela preferia a incerteza da catação à humilhação de depender da caridade alheia. De repente, o cantor teve uma ideia. Não era sobre dar dinheiro ou resolver o problema temporariamente. Era algo diferente, algo que poderia fazer uma diferença real na vida daquela mulher guerreira. Mas antes de falar qualquer coisa, ele precisava entender melhor a rotina dela. Dona Marlene, a senhora me mostra onde costuma trabalhar? Quero entender melhor como funciona essa profissão. Ela o olhou desconfiada. Por quê? O senhor não vai querer fazer reportagem sobre mim, né? Não quero aparecer na televisão. Não, não, Gustavo riu. É só curiosidade mesmo. Nunca convivi de perto com um catador. Quero aprender. Dona Marlene concordou, e os dois começaram a caminhar pelas ruas próximas ao shopping. O que Gustavo descobriu durante essa caminhada mudaria completamente sua perspectiva sobre aquela situação.
Ele não imaginava o que vinha. Caminhando ao lado de Dona Marlene pelas ruas de Salvador, Gustavo descobriu um mundo que existia paralelo ao seu, mas que ele nunca havia notado antes. Ela conhecia cada lixeira, cada prédio comercial, cada horário em que os funcionários jogavam fora materiais recicláveis. Ali no banco, às 3h30, a moça da limpeza sempre joga uma sacola com latinhas de refrigerante, explicou Dona Marlene apontando para uma agência bancária. Na padaria da esquina, toda sexta-feira, o dono separa as garrafas de azeite vazias para mim. E naquele consultório dentário, toda segunda de manhã, tem uma caixa de papelão limpo. Gustavo percebeu que não era apenas catação. Era uma rede complexa de relacionamentos construída ao longo de anos. Dona Marlene tinha estabelecido uma rotina profissional tão organizada quanto qualquer outro trabalho. "A senhora conhece outros catadores?" perguntou. "Conheço. Tem o seu Antônio, que trabalha na região da Pituba, a dona Conceição, que fica mais pro lado da Barra, e o Zezinho, que trabalha no centro histórico", ela contou. "A gente se respeita. Cada um tem seu território, suas parcerias. Não invadimos a área do outro." Chegaram em frente a uma pequena cooperativa de reciclagem em uma rua lateral. O local era simples, mas organizado, com balanças, esteiras de separação e funcionários uniformizados. Dona Marlene cumprimentou o responsável pelo local. "E aí, seu Marcos, como está o preço da latinha hoje?" "Oi, Dona Marlene", respondeu seu Marcos, um homem de aproximadamente 40 anos. "Está a R$ 1,60 o quilo. Subiu 10 centavos desde segunda-feira." Gustavo ficou impressionado com o profissionalismo da conversa. Dona Marlene acompanhava a variação dos preços como qualquer comerciante acompanha seu mercado. "Seu Marcos, este é o Gustavo", disse Dona Marlene sem mencionar que ele era famoso. "Ele está interessado em conhecer nosso trabalho." Seu Marcos cumprimentou Gustavo normalmente sem demonstrar reconhecê-lo. O cantor aproveitou para fazer algumas perguntas sobre o funcionamento da cooperativa. "Quantos catadores vocês atendem por dia?" perguntou. "Entre 15 e 20, respondeu seu Marcos. "Cada um traz em média 10 a 15 quilos de material por dia. Dona Marlene aqui é uma das mais organizadas. Sempre traz o material limpo, separado direitinho." "E quanto conseguem tirar por dia?" "Depende do material e do esforço de cada um", explicou seu Marcos. "Quem trabalha direto consegue tirar entre 15 e 20 reais por dia. É pouco, mas é honesto." Gustavo fez as contas mentalmente. Trabalhando 6 dias por semana, Dona Marlene conseguia tirar no máximo R$ 120 reais por semana, se tivesse sorte e não chovesse. Era realmente muito pouco para sobreviver. Saindo da cooperativa, Dona Marlene levou Gustavo para conhecer alguns dos lugares onde ela coletava material. A primeira parada foi em uma lanchonete onde o dono sempre separava as garrafas PET para ela. "Seu João, boa tarde", cumprimentou Dona Marlene. "Oi, Dona Marlene", respondeu o dono da lanchonete. "Hoje não tem muito não, só essas 3 garrafas de 2 litros e algumas latinhas." "Já ajuda muito, seu João. Obrigada." Gustavo observou a interação e percebeu que havia um respeito mútuo genuíno entre eles. Seu João tratava Dona Marlene como uma parceira comercial, não como uma pedinte. Na segunda parada, em um pequeno escritório de contabilidade, a situação foi parecida. A secretária guardava papel usado em uma caixa específica para Dona Marlene buscar toda terça e sexta-feira. "Hoje tem bastante papel, Dona Marlene", disse a secretária. "Fizemos uma faxina nos arquivos antigos." "Que bom, querida. Muito obrigada." Durante o caminho entre os pontos de coleta, Dona Marlene contou para Gustavo como havia desenvolvido essas parcerias. "No começo eu passava vergonha", admitiu. "Chegava nos lugares pedindo, meio constrangida. Mas com o tempo, aprendi que o importante é mostrar que você é confiável, que vai buscar sempre no horário combinado, que não vai fazer bagunça." "E nunca ninguém te tratou mal?" "Ah, já aconteceu algumas vezes", ela suspirou. "Tem gente que olha para catador como se fosse bandido ou vagabundo. Mas a maioria das pessoas é boa. Quando você mostra que está trabalhando honestamente, elas respeitam." Gustavo estava impressionado com a dignidade de Dona Marlene. Ela havia criado um negócio sustentável, com clientes fixos e fornecedores regulares.
Era uma empreendedora no sentido mais puro da palavra, mesmo trabalhando na informalidade completa. Às 4:30 da tarde, eles voltaram ao shopping onde tudo havia começado. O carrinho quebrado continuava ali, junto com os materiais espalhados. Dona Marlene olhou para aquela cena com tristeza, mas não com desespero. "Bem, é isso", disse ela para Gustavo. "Obrigada por ter me acompanhado. Foi bom ter alguém para conversar hoje." Gustavo olhou para Dona Marlene e tomou uma decisão que mudaria aquele dia completamente. Ele havia entendido que o problema não era apenas um carrinho quebrado, era muito maior que isso. "Dona Marlene, eu quero fazer uma proposta para a senhora", disse ele tirando o celular do bolso novamente. "Mas primeiro preciso fazer uma ligação importante." A descoberta chegaria em breve. Gustavo discou o número do seu contador, Marcelo, que também cuidava de alguns investimentos pessoais do cantor em Salvador. "Marcelo, preciso de uma informação urgente", disse Gustavo, caminhando alguns passos para o lado. "Aquela loja de equipamentos usados que você mencionou semana passada? A que vende carrinho de supermercado reformado ainda tem o contato?" Dona Marlene ficou intrigada ouvindo a conversa pela metade. Gustavo anotou um endereço no celular e voltou para perto dela. "Dona Marlene, vamos dar uma volta de carro?", perguntou o cantor. "Quero mostrar uma coisa para a senhora." "Mas meu material", ela olhou para as latinhas espalhadas. "A gente volta para buscar", garantiu Gustavo. "São só 20 minutos." Dona Marlene nunca havia andado em um carro tão luxuoso. O Range Rover tinha bancos de couro bege, ar-condicionado gelado e um som que tocava automaticamente uma música sertaneja quando Gustavo ligou o motor. Ela se sentia deslocada naquele ambiente, mas Gustavo conversava naturalmente, fazendo-a se sentir à vontade. "A senhora tem medo de dirigir?", perguntou ele no trânsito. "Nunca aprendi", respondeu Dona Marlene. "Meu marido que dirigia. Depois que ele morreu, sempre me virei andando ou de ônibus." "E não tem vontade de aprender?" "Ah, nessa idade?" Ela riu. "E com que dinheiro ia comprar um carro?" Gustavo não respondeu, mas ficou pensativo. Eles chegaram a uma rua comercial no bairro de Brotas, cheia de lojas de equipamentos usados e reformados. A loja que procuravam era especializada em equipamentos para pequenos comerciantes, carrinhos de hot dog, equipamentos de bar, utensílios para ambulantes. "Boa tarde, vocês têm carrinho de supermercado reformado?", perguntou Gustavo para o vendedor. "Temos sim", respondeu o homem. "Tenho 3 modelos, um mais simples por R$ 80, um médio por 120 e um reforçado por 160. Dona Marlene arregalou os olhos. R$ 160 era quase um mês inteiro de trabalho para ela. Gustavo examinou os 3 carrinhos e escolheu o mais caro, que tinha rodas duplas, estrutura reforçada e até uma lona para proteger o material da chuva. "Quanto fica à vista?", perguntou Gustavo. R$ 140, respondeu o vendedor. "Fechado", disse Gustavo, tirando o dinheiro da carteira. Dona Marlene ficou sem palavras. "Gustavo, eu não posso aceitar isso", balbuciou com os olhos cheios de lágrimas. "É dinheiro demais." "Dona Marlene, para mim esse dinheiro não faz falta", disse Gustavo com sinceridade. "Mas para a senhora faz toda a diferença. É só um carrinho, não é nada demais." "Não é só um carrinho", ela chorou emocionada. "É meu ganha-pão, é minha independência, é minha dignidade." O vendedor colocou o carrinho no porta-malas do Range Rover e eles voltaram para o shopping. Durante o caminho, Dona Marlene não parava de agradecer, mas Gustavo percebia que ela estava incomodada com a situação. "A senhora está chateada por algum motivo?", perguntou ele. "Não chateada", ela suspirou. "É que nunca gostei de receber caridade. Sempre preferi conquistar as coisas com meu próprio trabalho." Gustavo entendeu perfeitamente. Dona Marlene tinha orgulho da própria independência e se sentia diminuída recebendo ajuda, mesmo precisando desesperadamente. "Então vamos fazer diferente", disse ele parando o carro. "Vou te fazer uma proposta de trabalho. Uma proposta honesta, onde a senhora vai ganhar o carrinho trabalhando." Dona Marlene o olhou curiosa. "Que tipo de proposta?" "Tenho uma fazenda em Goiás onde crio gado", explicou Gustavo. "Lá produzimos muito lixo reciclável, latas de ração, garrafas de medicamentos veterinários, embalagens de fertilizantes. Que tal se a senhora organizasse um esquema de coleta e venda desse material?"
Eu pagaria um salário fixo de R$ 300 por mês, mais comissão sobre o que conseguir vender. Dona Marlene ficou em silêncio, processando a proposta. Era uma oportunidade real de trabalho, com renda fixa, mas envolveria sair de Salvador e se mudar para Goiás. Seria para morar lá? Perguntou. Não necessariamente, respondeu Gustavo pensando rapidamente. Poderia ser um trabalho de consultoria. A senhora viria uma vez por mês organizar o esquema, treinar o pessoal da fazenda e acompanhar os resultados. O resto do tempo ficaria aqui em Salvador. Era mentira. Gustavo estava inventando aquela proposta na hora, mas percebeu que era uma forma de ajudar Dona Marlene preservando sua dignidade. Ele poderia facilmente pagar R$ 300 por mês para ela sem sentir no orçamento. E o carrinho? Perguntou Dona Marlene. O carrinho seria seu adiantamento, seu equipamento de trabalho, explicou Gustavo. Como um uniforme ou uma ferramenta. Toda empresa fornece os equipamentos para os funcionários. Dona Marlene sorriu pela primeira vez desde que o carrinho havia quebrado. A proposta fazia sentido e permitia que ela mantivesse sua dignidade intacta. Quando começaria? Perguntou. Que tal na próxima segunda-feira? Sugeriu Gustavo. A senhora poderia ir até lá conhecer a fazenda, ver como funciona e a gente acertaria os detalhes. Mas a passagem para Goiás? A empresa paga, cortou Gustavo. É despesa de trabalho. Dona Marlene aceitou a proposta emocionada. Pela primeira vez em 12 anos, teria uma renda fixa e um trabalho com carteira assinada. Não era caridade, era uma oportunidade real de emprego. Voltando para o shopping, eles retiraram o carrinho do porta-malas e foram buscar os materiais espalhados. Gustavo ajudou Dona Marlene a juntar cada latinha e cada garrafa, lavando as mãos na pia do banheiro público quando terminaram. Agora vou te levar em casa, disse Gustavo. Quero conhecer onde a senhora mora. O momento decisivo se aproximava. O caminho até a Baixa do Tubo foi uma revelação para Gustavo. Saindo do centro de Salvador, as ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais simples e a infraestrutura mais precária. Dona Marlene orientava o caminho com conhecimento de quem havia percorrido aquelas ruas milhares de vezes a pé. É ali na subida, indicou ela apontando para uma ladeira íngreme. Mas o senhor não vai conseguir subir de carro, é melhor parar aqui embaixo. Gustavo estacionou o Range Rover em uma praça pequena e eles subiram a ladeira caminhando, com Dona Marlene empurrando o carrinho novo. Crianças brincavam na rua, mulheres conversavam nas portas das casas e homens jogavam dominó embaixo de uma árvore. Era uma comunidade pobre, mas organizada e limpa. Dona Marlene chegou! Gritou uma criança correndo na direção deles. Várias pessoas se aproximaram curiosas para ver o carrinho novo e o homem bem vestido que acompanhava Dona Marlene. Ela cumprimentou todos com carinho, apresentando Gustavo apenas como um amigo que me ajudou hoje. Esse carrinho está uma beleza, Dona Marlene, comentou uma vizinha. Bem melhor que o anterior. Pois é, respondeu Dona Marlene orgulhosa, e ainda consegui um trabalho novo. Vou trabalhar com reciclagem em uma fazenda em Goiás. A notícia se espalhou rapidamente entre os vizinhos. Todos ficaram felizes pela conquista de Dona Marlene, que era querida e respeitada na comunidade. A casa dela era um cômodo pequeno de aproximadamente 20 metros quadrados, com uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena e um armário de madeira. Não tinha banheiro próprio, ela dividia um banheiro coletivo com outras 3 famílias. Mesmo assim, tudo estava limpo e organizado. Desculpa a simplicidade, disse Dona Marlene constrangida. Imagina, respondeu Gustavo sinceramente impressionado. Está tudo muito organizado e limpo. Na parede havia uma foto antiga dela com o marido e algumas fotos do filho com os netos enviadas de São Paulo. Em cima da cômoda, uma bíblia, alguns vidrinhos de remédio e um rádio pequeno. A senhora mora sozinha mesmo? Perguntou Gustavo. Sozinha, confirmou ela, mas tenho bons vizinhos. Dona Socorro, que mora ao lado, sempre dá uma olhada quando saio para trabalhar. E tem o seu Manuel, que é vigia noturno, sempre fica de olho no movimento. Gustavo percebeu que, apesar das dificuldades, Dona Marlene havia construído uma rede de apoio e proteção na comunidade. Ela não estava completamente sozinha no mundo. E o aluguel aqui? Perguntou. R$ 80 por mês, respondeu Dona Marlene.
É barato porque não tem banheiro próprio e a casa é muito pequena, mas para mim serve perfeitamente. Gustavo fez as contas mentalmente. Com R$ 300 de salário fixo, Dona Marlene poderia pagar o aluguel e ainda ter R$ 220 para comida, remédio e outras necessidades. Seria uma transformação completa na vida dela. Dona Marlene, posso usar seu banheiro? Perguntou Gustavo. Claro, é logo ali no corredor, ela indicou. Gustavo saiu do cômodo e aproveitou para conhecer um pouco mais da realidade daquela moradia. O banheiro coletivo estava limpo, mas era muito precário. No corredor, conheceu Dona Socorro, a vizinha de aproximadamente 70 anos que Dona Marlene havia mencionado. O senhor é o moço que ajudou Dona Marlene hoje? Perguntou Dona Socorro. Sou sim, respondeu Gustavo. Ainda bem que apareceu alguém bom na vida dela, disse Dona Socorro baixando a voz. Aquela mulher é um anjo. Sempre ajuda todo mundo aqui, mesmo não tendo quase nada. Quando alguém fica doente, ela é a primeira a se oferecer para ajudar. Como assim? Perguntou Gustavo curioso. Mês passado, minha neta ficou internada e eu precisei ficar no hospital, contou Dona Socorro. Dona Marlene trouxe comida para mim todos os dias durante uma semana. E quando Dona Rosa, lá da Casa Amarela, perdeu o marido, foi Dona Marlene quem organizou a vaquinha para ajudar com o enterro. Gustavo voltou para o cômodo de Dona Marlene com o coração apertado. Ele havia encontrado uma pessoa realmente especial, alguém que, mesmo vivendo em extrema dificuldade, ainda encontrava forças para ajudar os outros. Dona Marlene, posso fazer mais uma pergunta? Disse ele se sentando na única cadeira do cômodo. Claro, respondeu ela preparando um café no fogão. Por que a senhora nunca procurou ajuda do governo? Benefícios sociais? Programas de assistência? Dona Marlene suspirou fundo antes de responder. Já tentei várias vezes, mas sempre falta algum documento ou tem alguma exigência que não consigo cumprir. E, sinceramente, prefiro trabalhar. Me sinto melhor ganhando meu dinheiro honestamente do que dependendo de favor do governo. E o filho? Nunca pensou em ir para São Paulo? Penso todo dia, admitiu ela, servindo o café em 2 xícaras pequenas. Mas tenho medo de dar trabalho. Rodrigo tem a vida dele, a esposa, os filhos. Não quero ser um peso para ele. Gustavo tomou o café e percebeu que era um dos melhores que já havia provado. Dona Marlene havia feito com carinho, apesar da simplicidade dos ingredientes. A senhora já contou para ele sobre a dificuldade financeira? Nunca. Ela balançou a cabeça. Ele liga todo domingo e eu sempre digo que está tudo bem. Não quero preocupar meu filho. Naquele momento, Gustavo teve uma ideia que poderia mudar aquela situação de forma ainda mais significativa. Não era sobre dinheiro ou trabalho. Era sobre reconectar Dona Marlene com a família. Dona Marlene, que tal se a gente ligasse para seu filho agora, sugeriu, para contar sobre o trabalho novo na fazenda. Dona Marlene ficou nervosa. Agora? Mas ele deve estar trabalhando. É sexta-feira, 5h30 da tarde, disse Gustavo olhando o relógio. Ele provavelmente já saiu do trabalho. Mas eu não tenho telefone, lembrou Dona Marlene. Pode usar o meu, ofereceu Gustavo estendendo o celular. Dona Marlene hesitou por alguns segundos, mas aceitou. Discou o número do filho com as mãos tremendo ligeiramente. Do outro lado da linha, uma voz masculina atendeu. Alô, Rodrigo? É a mãe. Uma surpresa estava por vir. Mãe? Que telefone é esse? Perguntou Rodrigo surpreso. Aconteceu alguma coisa? Não, filho, está tudo bem, respondeu Dona Marlene tentando controlar a emoção na voz. Estou ligando do telefone de um amigo. Queria te contar uma novidade. Gustavo se afastou alguns passos para dar privacidade à conversa, mas ficou próximo o suficiente para perceber que Dona Marlene estava lutando contra as lágrimas. Que novidade, mãe? Perguntou Rodrigo. Consegui um trabalho novo, disse ela tentando soar animada. Vou trabalhar com reciclagem em uma fazenda em Goiás. Salário fixo, carteira assinada, tudo certinho. Do outro lado da linha houve um silêncio. Gustavo viu Dona Marlene ficar tensa esperando a reação do filho. Mãe, que história é essa de reciclagem? Perguntou Rodrigo confuso. A senhora não recebe aposentadoria? Dona Marlene olhou para Gustavo pedindo ajuda com os olhos. Estava na hora de contar a verdade, mas ela não sabia como começar. Rodrigo,
Tem uma coisa que eu nunca te contei. Ela começou com a voz embargada. Eu nunca me aposentei. Esses 12 anos todos, eu trabalho catando material reciclável para me sustentar. Gustavo ouviu o barulho do telefone caindo do outro lado da linha. Rodrigo havia ficado em choque com a revelação. Alô? Rodrigo? Chamou Dona Marlene preocupada. Mãe, como assim catando material reciclável? Perguntou Rodrigo com a voz alterada. Por que nunca me contou? Por que mentiu para mim todos esses anos? Porque não queria te preocupar, filho. Ela começou a chorar. Você tem sua vida, sua família. Não queria ser um peso para você. Um peso? Mãe, a senhora é minha mãe. Como pode pensar que seria um peso? Rodrigo estava visivelmente emocionado. Todos esses anos, eu achando que a senhora estava bem, recebendo uma aposentadoria. Gustavo percebeu que a conversa estava ficando tensa e se aproximou de Dona Marlene, que estava tremendo. Filho, por favor, não fica bravo comigo, implorou ela. Eu só queria que você vivesse sua vida sem se preocupar com os problemas da sua mãe velha. Mãe, a senhora não é velha, disse Rodrigo tentando se acalmar. E eu nunca poderia viver minha vida sabendo que a senhora está passando dificuldade. Como pode achar que eu não me importo? Não é que você não se importa, explicou Dona Marlene. É que você tem responsabilidades. Tem esposa, filhos, casa para pagar. Como ia poder ajudar uma mãe catadora de papel? Do jeito que fosse necessário, respondeu Rodrigo firmemente. Mãe, eu ganho R$ 4.000 por mês. Podia perfeitamente mandar 500 para a senhora todo mês e ainda assim viver bem. Dona Marlene ficou surpresa. Ela não sabia que o filho ganhava tão bem. Durante todos esses anos, achou que ele também passava dificuldades e por isso mandava apenas R$ 100 esporadicamente. Rodrigo, eu não sabia que você ganhava tão bem, admitiu ela. E eu não sabia que a senhora estava catando papel nas ruas, rebateu ele. Mãe, eu preciso conversar com minha esposa e já vou para Salvador. Vou buscar a senhora para morar aqui em São Paulo conosco. Não, filho, protestou Dona Marlene. Não precisa disso. Agora consegui esse trabalho novo na fazenda. Vou ter renda fixa, carteira assinada. Gustavo fez um sinal para Dona Marlene e pediu para falar com Rodrigo. Rodrigo, aqui é Gustavo, o dono da fazenda onde sua mãe vai trabalhar, disse ele pegando o telefone. Queria explicar melhor a proposta de trabalho para você. Ah, oi, respondeu Rodrigo ainda emocionado. Obrigado por estar ajudando minha mãe. Rodrigo, sua mãe é uma pessoa muito especial, começou Gustavo. Em 12 anos de trabalho, ela construiu uma rede de clientes e fornecedores impressionante. É uma profissional exemplar. A proposta é para ela organizar todo o sistema de reciclagem da minha fazenda. R$ 300 fixo por mês, mais comissão. E onde fica essa fazenda? Perguntou Rodrigo. Em Goiás, mas o trabalho seria apenas uma vez por mês, explicou Gustavo. Sua mãe continuaria morando aqui em Salvador. Eu custeio as viagens. Rodrigo ficou em silêncio pensando. A proposta parecia boa, mas ele ainda estava processando a descoberta sobre a real situação da mãe. Posso fazer uma contraproposta? Perguntou Rodrigo. E se minha mãe for trabalhar na fazenda, mas ao mesmo tempo eu mando R$ 500 por mês para ela? Assim ela teria uma renda de R$ 800 e poderia viver com mais dignidade. Gustavo olhou para Dona Marlene, que estava ouvindo a conversa com os olhos arregalados. R$ 800 por mês significaria uma transformação completa na vida dela. Rodrigo, você tem certeza? Perguntou Dona Marlene, pegando o telefone de volta. Mãe, tenho mais que certeza, respondeu ele emocionado. Esses 12 anos que a senhora passou dificuldade por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Mas daqui para frente, as coisas vão ser diferentes. Não foi sua culpa, filho, disse Dona Marlene chorando. Foi escolha minha não contar a verdade. Mãe, no mês que vem é aniversário do Miguel, meu filho mais novo, disse Rodrigo. A senhora podia vir passar uns dias aqui conosco? As crianças estão loucos para conhecer a vovó pessoalmente. Dona Marlene olhou para Gustavo completamente emocionada. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. Ela teria trabalho, renda fixa e, principalmente, havia recuperado a conexão verdadeira com o filho. Eu adoraria conhecer meus netos, disse ela entre lágrimas de alegria.
Depois de acertar alguns detalhes sobre a viagem para São Paulo e o início do trabalho na fazenda, Dona Marlene desligou o telefone e abraçou Gustavo. "Não sei nem como te agradecer", disse ela soluçando. "Você não imagina o que fez por mim hoje." "Dona Marlene, quem tem que agradecer sou eu", respondeu Gustavo sinceramente. "A senhora me ensinou muito hoje sobre dignidade, sobre coragem, sobre nunca desistir." Estava escurecendo em Salvador e Gustavo precisava ir embora. Ele se despediu de Dona Marlene, prometendo entrar em contato na segunda-feira para acertar os detalhes do trabalho na fazenda. Descendo a ladeira em direção ao carro, Gustavo estava completamente transformado pela experiência. Quando acordou naquela manhã, tinha a vida resolvida, mas se sentia vazio. Agora, no final da tarde, sentia que havia encontrado um propósito real para usar sua influência e recursos. Tudo mudaria nos próximos minutos. Gustavo estava descendo a ladeira quando ouviu gritos vindos da casa de Dona Marlene. Ele correu de volta e encontrou uma multidão de vizinhos em volta do cômodo dela. Dona Socorro estava gritando pedindo ajuda. "O que aconteceu?", perguntou Gustavo, empurrando as pessoas. "Dona Marlene passou mal", explicou Dona Socorro desesperada. "Logo depois que o senhor saiu, ela começou a se sentir tonta, agora está desmaiada no chão." Gustavo entrou no cômodo e viu Dona Marlene caída ao lado da cama, pálida e com respiração fraca. Ele imediatamente verificou o pulso dela e percebeu que estava muito acelerado. "Alguém tem pressão alta aqui?", gritou para os vizinhos. "Eu tenho", respondeu uma mulher. "Por quê?" "Traz o aparelho de medir pressão rápido", pediu Gustavo. Enquanto esperava o aparelho, ele ligou para o SAMU, explicando a situação. O atendente disse que a ambulância chegaria em 15 minutos, mas deu algumas orientações para Gustavo seguir enquanto isso. "Deixa ela deitada, levanta as pernas e, se tiver algum remédio para pressão, pode dar meio comprimido", orientou o atendente. A vizinha trouxe o aparelho de pressão e Gustavo mediu. 22/13. Era uma crise hipertensiva grave. Dona Marlene precisava de atendimento médico urgente. "Dona Socorro, ela tem algum remédio para pressão?", perguntou Gustavo. "Tem, mas acabou faz 3 dias", respondeu a vizinha chorando. "Ela disse que ia comprar depois que vendesse o material de hoje." Gustavo entendeu que a crise havia sido provocada pela emoção da conversa com o filho, somada aos 3 dias sem medicação. Era uma situação grave que poderia ter consequências sérias. A ambulância chegou em 12 minutos. Os paramédicos confirmaram a crise hipertensiva e aplicaram um medicamento na veia para baixar a pressão rapidamente. Dona Marlene recuperou a consciência no caminho para o hospital. "Gustavo", ela chamou fraca. "Estou aqui, Dona Marlene", respondeu ele, segurando a mão dela. "Está tudo bem. A senhora teve uma crise de pressão, mas já está controlado." "Meu filho, ele vai ficar preocupado", murmurou ela. "Já liguei para ele", mentiu Gustavo. "Disse que a senhora estava indo ao médico só para um check-up." No hospital, os médicos estabilizaram completamente Dona Marlene e explicaram que ela precisaria ficar em observação por algumas horas. A crise havia sido causada pela emoção intensa somada à falta da medicação. "Ela vai ficar bem?", perguntou Gustavo para o médico. "Vai sim", garantiu o doutor, "mas precisa tomar o remédio religiosamente. Não pode faltar nem um dia. E evitar emoções muito fortes." Gustavo riu internamente. Dona Marlene havia acabado de ter o dia mais emocionante da vida. Era impossível evitar emoções depois de tudo que aconteceu. Às 8 da noite, Dona Marlene recebeu alta médica, com uma receita de medicamentos e orientações rigorosas sobre alimentação e atividade física. Gustavo a levou de volta para casa e ajudou a explicar para os vizinhos que tudo estava bem. "Gustavo, posso te pedir mais um favor?", disse Dona Marlene quando ficaram sozinhos. "Claro", respondeu ele. "Quero ligar para meu filho de novo. Preciso contar o que aconteceu. Não quero mais mentir para ele." Gustavo emprestou o telefone novamente e Dona Marlene ligou para Rodrigo. Desta vez, ela contou exatamente o que havia acontecido: a crise de pressão, a ida ao hospital, a falta de medicamento. "Mãe, não acredito que a senhora ficou 3 dias sem remédio", disse Rodrigo preocupado.
Por que não me ligou pedindo dinheiro para comprar? Porque ia comprar amanhã, com o dinheiro do material que vendi, explicou Dona Marlene. Não queria incomodar você por causa de R$ 30. Mãe, escuta bem o que vou falar, disse Rodrigo firmemente. A partir de agora, sempre que precisar de qualquer coisa, não importa o valor, a senhora me liga, entendeu? Não quero mais saber de senhora passando necessidade. Dona Marlene prometeu que ligaria sempre que precisasse de alguma coisa. Rodrigo disse que já estava providenciando a passagem para ir a Salvador no final de semana seguinte para buscar a mãe e levá-la para conhecer os netos. Depois da ligação, Gustavo ajudou Dona Marlene a organizar os medicamentos e ensinou ela a tomar a pressão corretamente com o aparelho que comprou na farmácia do hospital. Agora preciso ir embora, disse ele olhando o relógio. Mas amanhã de manhã volto aqui para buscar a senhora. Vamos à farmácia comprar todos os remédios, depois vamos ao supermercado fazer uma compra completa. Gustavo, você já fez demais, protestou Dona Marlene. Não fiz nada demais, respondeu ele. Só estou cuidando da minha funcionária nova. Segunda-feira, a senhora viaja para conhecer a fazenda, lembra? Dona Marlene sorriu. Pela primeira vez em 12 anos, ela se sentia protegida e cuidada. Não era caridade, era uma relação de trabalho respeitosa, onde ambos saíam ganhando. Uma última coisa, disse Gustavo antes de sair. A senhora já pensou em ensinar outras pessoas a trabalhar com reciclagem, do jeito organizado que a senhora trabalha? Como assim? Perguntou Dona Marlene. Na fazenda tem vários funcionários que poderiam aprender a técnica da senhora, explicou Gustavo. A senhora poderia dar uns cursos básicos, ensinar como separar material, como negociar preços, como organizar rotas de coleta. Nunca pensei nisso, admitiu Dona Marlene, mas acho que consigo ensinar sim. Então está decidido, disse Gustavo. Além de organizar a reciclagem, a senhora vai ser instrutora. Vou pagar R$ 200 extras por mês para essa função. Dona Marlene ficou emocionada mais uma vez. R$ 500 fixos por mês, mais os 500 que o filho prometeu mandar. R$ 1.000 de renda mensal era mais do que ela sonhava conseguir na vida. Gustavo, por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou ela com os olhos marejados. Porque hoje a senhora me ensinou o que é dignidade, respondeu ele sinceramente. Me ensinou que não importa a situação, sempre dá para manter a cabeça erguida e trabalhar honestamente. Isso não tem preço. Gustavo se despediu e desceu a ladeira pela segunda vez naquela noite. Desta vez, sabia que estava deixando Dona Marlene em segurança, com saúde estável e um futuro completamente transformado. O inesperado estava acontecendo. Na manhã de sábado, Gustavo chegou à casa de Dona Marlene às 9 horas em ponto. Ela já estava pronta, vestindo a mesma roupa do dia anterior, mas havia penteado o cabelo com cuidado e passado um batom rosado claro. Bom dia, Dona Marlene, cumprimentou Gustavo. Como passou a noite? Dormi bem, respondeu ela sorrindo. Medi a pressão de manhã como o senhor ensinou. Deu 12/8, normal. Ótimo, disse Gustavo satisfeito. Então vamos começar nosso dia de compras. A primeira parada foi na farmácia, onde Gustavo comprou 3 meses de medicamentos para a pressão, além de vitaminas e outros remédios básicos que Dona Marlene mencionou precisar eventualmente. O gasto foi de R$ 280. Gustavo, isso é muito dinheiro, protestou Dona Marlene vendo a quantidade de caixas de remédio. Dona Marlene, uma funcionária doente não pode trabalhar, explicou ele. É investimento da empresa na saúde dos funcionários. A segunda parada foi no supermercado. Gustavo empurrou o carrinho enquanto Dona Marlene escolhia os produtos. Ela estava visivelmente constrangida com os preços e tentava pegar apenas o essencial. Pega tudo que a senhora gosta de comer, encorajou Gustavo. Não precisa economizar. Mas isso vai dar muito caro, murmurou Dona Marlene. Quanto a senhora gasta por mês com comida? Perguntou Gustavo. Uns R$ 150, respondeu ela. Então hoje vamos gastar 300, decidiu Gustavo, para a senhora ter comida para 2 meses. Assim não precisa se preocupar com isso enquanto organiza o trabalho novo. Eles compraram arroz, feijão, macarrão,
carne, frango, frutas, verduras, leite, ovos, pão, café, açúcar, óleo, temperos, produtos de limpeza e higiene pessoal. O carrinho ficou completamente cheio. Na fila do caixa, Dona Marlene olhava para toda aquela comida com os olhos brilhando. Fazia anos que ela não via tanta abundância junta. "Sabe o que mais me impressiona?" disse ela para Gustavo. "O quê?" perguntou ele. "É que pela primeira vez em 12 anos eu não estou calculando quanto cada produto custa", ela suspirou emocionada. Sempre que entrava no mercado, ficava somando mentalmente para não passar do dinheiro que tinha. Hoje, peguei as coisas que queria comer sem olhar o preço. Gustavo entendeu que aquela compra representava muito mais que comida. Era liberdade, dignidade, a possibilidade de fazer escolhas sem ser limitada pela extrema escassez financeira. O total deu R$ 340. Gustavo pagou sem pestanejar e ainda comprou alguns doces extras que Dona Marlene havia olhado com vontade, mas não havia colocado no carrinho. De volta à casa dela, eles subiram a ladeira carregando as sacolas. Os vizinhos ficaram impressionados com a quantidade de compras e ajudaram a carregar tudo para o cômodo de Dona Marlene. "Meu Deus, Dona Marlene", comentou Dona Socorro, "que fartura é essa?" "É que agora tenho um trabalho novo", explicou Dona Marlene orgulhosa. "Com salário fixo e tudo." Organizando as compras no pequeno cômodo, Gustavo percebeu que a geladeira era muito pequena para guardar tudo. Ele teve uma ideia. "Dona Marlene, que tal se a gente comprar uma geladeira maior?", sugeriu. "Ah, não precisa", disse ela rapidamente. "Esta aqui ainda funciona." "Mas é muito pequena", insistiu Gustavo. "Uma funcionária precisa ter onde guardar comida adequadamente. Vamos comprar uma geladeira duplex, dessas com freezer grande." Eles foram a uma loja de eletrodomésticos, onde Gustavo comprou uma geladeira Brastemp duplex de 400 litros. A entrega seria feita na segunda-feira de manhã, antes da viagem para a fazenda. "Gustavo, quanto você está gastando comigo?", perguntou Dona Marlene preocupada. "Uns R$ 2.000, respondeu ele honestamente. "Parece muito, mas para mim é como se fosse R$ 200 para a senhora. Não compromete em nada meu orçamento." "E se eu não conseguir corresponder no trabalho?" "Se não souber organizar direito a reciclagem na fazenda?" "Vai conseguir sim", garantiu Gustavo. "A senhora tem 12 anos de experiência, conhece tudo sobre esse ramo. Vai ensinar muita coisa para o pessoal lá." De volta ao cômodo, eles passaram a tarde conversando sobre a vida. Dona Marlene contou histórias da juventude, do casamento, da criação do filho. Gustavo falou sobre a carreira, as dificuldades do começo, a pressão da fama. "Sabe o que me deixa mais feliz nessa história toda?", disse Dona Marlene no final da tarde. "O quê?", perguntou Gustavo. "É que meu filho vai ter orgulho de mim." Ela sorriu com os olhos molhados. "Durante 12 anos, achei que ele ficaria envergonhado se soubesse que a mãe dele era catadora de papel. Mas ontem, quando contei sobre o trabalho novo na fazenda, percebi na voz dele que estava orgulhoso." "E tinha que estar mesmo", disse Gustavo. "Trabalho honesto sempre é motivo de orgulho." "Rodrigo disse que vai contar para os filhos que a vovó é especialista em reciclagem", contou Dona Marlene rindo. "Que ela cuida do meio ambiente, que é uma profissão importante." Gustavo sorriu vendo como a perspectiva de Dona Marlene sobre o próprio trabalho havia mudado. Ela não se via mais como catadora de papel, mas como especialista em reciclagem, consultora ambiental, instrutora. Às 6 da tarde, Gustavo se despediu, prometendo voltar na segunda-feira de manhã para acompanhar a entrega da geladeira e depois levá-la para a fazenda em Goiás. "Gustavo", chamou Dona Marlene quando ele já estava saindo. "Sim? Obrigada por ter me devolvido minha dignidade", disse ela emocionada. "Ontem eu era só uma velha catadora de papel. Hoje sou uma profissional respeitada com um futuro pela frente." "Dona Marlene, a senhora sempre teve dignidade", corrigiu Gustavo. "Eu só ajudei as pessoas certas a enxergarem isso." A transformação começava agora. Segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa em Salvador. Gustavo chegou à casa de Dona Marlene às 8 da manhã e encontrou a comunidade inteira movimentada. A entrega da geladeira nova havia virado um evento no bairro. "Bom dia, pessoal", cumprimentou Gustavo descendo do carro.
Bom dia, doutor Gustavo, responderam várias pessoas ao mesmo tempo. Dona Marlene apareceu na porta do cômodo, vestindo uma blusa branca limpa, calça jeans escura e um sapato fechado preto que Gustavo não havia visto antes. Ela estava arrumada para viajar. Bom dia, Gustavo, disse ela sorrindo. Comprei esse sapato ontem com o dinheiro que ainda tinha guardado. Não podia viajar de chinelo. A geladeira chegou às 9 horas. Os entregadores tiveram dificuldade para subir a ladeira como eletrodoméstico, mas conseguiram instalar tudo certinho no cômodo. Dona Marlene ficou emocionada vendo a geladeira nova funcionando. Nunca pensei que fosse ter uma geladeira assim, murmurou ela, passando a mão na porta inoxidável. Às 10 horas, eles partiram para o aeroporto. Durante o caminho, Dona Marlene contou que havia conversado com Rodrigo na noite anterior e que ele estava ansioso para conhecer Gustavo pessoalmente. Ele disse que qualquer coisa que você precisar em São Paulo é só falar com ele, contou Dona Marlene. Quer muito te agradecer pessoalmente. Não precisa agradecer nada, disse Gustavo. Seu filho parece ser uma boa pessoa. É sim, ela confirmou orgulhosa. Sempre foi estudioso, responsável. Fez faculdade de administração trabalhando durante o dia e estudando à noite. Hoje é supervisor em uma empresa grande. No aeroporto, Dona Marlene ficou nervosa. Era a primeira vez que ela voava. Gustavo a ajudou com o check-in, explicou os procedimentos de segurança e ficou ao lado dela durante toda a viagem. Que lindo, ela murmurou olhando pela janela as nuvens lá embaixo. Nunca imaginei que fosse tão bonito voar. Chegaram em Goiânia às 1 da tarde. Um motorista da fazenda os esperava no aeroporto com uma picape Toyota Hilux branca. A fazenda ficava a 40 minutos da cidade, em uma região de pastagens e plantações. Nossa, que lugar bonito, comentou Dona Marlene vendo a paisagem durante o trajeto. A fazenda Santa Rita tinha 1.200 hectares, 2.500 cabeças de gado, 50 funcionários e uma estrutura impressionante. Havia casas para os funcionários, galpões, currais, uma pequena escola para os filhos dos trabalhadores e até um posto de saúde. Gustavo levou Dona Marlene para conhecer seu Benedito, o administrador da fazenda, um homem de 60 anos que trabalhava ali há 20 anos. Seu Benedito, esta é Dona Marlene, apresentou Gustavo. Ela vai organizar todo o nosso sistema de reciclagem e ainda vai dar cursos para os funcionários. Muito prazer, Dona Marlene, cumprimentou seu Benedito. O patrão já me explicou sobre o projeto. Vamos dar todo o apoio que a senhora precisar. Eles fizeram um tour pela fazenda para Dona Marlene conhecer as instalações. Realmente havia muito material reciclável sendo desperdiçado. Latas de ração, embalagens de medicamentos veterinários, galões de produtos químicos, sacas de fertilizantes. Por mês deve dar uns 500 quilos de material aproveitável, calculou Dona Marlene analisando os depósitos de lixo. Bem organizado, dá para tirar uns R$ 300 mensais só vendendo para cooperativas da região. E quanto para organizar tudo isso? Perguntou Gustavo. Um final de semana por mês, respondeu Dona Marlene. Primeiro dia para organizar e separar tudo, segundo dia para dar o curso para os funcionários que vão manter o sistema funcionando. Seu Benedito ficou impressionado com o conhecimento técnico de Dona Marlene. Ela sabia exatamente como organizar depósitos, como separar materiais por tipo e qualidade, como negociar preços com compradores. A senhora entende mesmo do assunto? Comentou seu Benedito. Faz tempo que a gente desperdiça esse material por não saber como aproveitar direito. Dona Marlene passou o resto da tarde organizando um depósito modelo e dando as primeiras orientações para 3 funcionários que se interessaram em aprender sobre reciclagem. O segredo é manter tudo limpo e separado, explicou ela. Latinha com latinha, papel com papel, plástico com plástico. E nunca misturar material sujo com material limpo. Às 6 da tarde, Gustavo e Dona Marlene jantaram na casa principal da fazenda. Durante a refeição, ela contou histórias sobre os 12 anos trabalhando com reciclagem em Salvador, impressionando todos com seu conhecimento prático. Dona Marlene, disse seu Benedito, a senhora podia dar um curso não só para nosso pessoal, mas para funcionários de outras fazendas da região. Tenho certeza que muita gente ia se interessar. Seria possível? Perguntou Dona Marlene para Gustavo. Claro, respondeu ele.
Podemos organizar um seminário mensal aqui na fazenda. A senhora seria a instrutora principal. Dona Marlene ficou emocionada com a possibilidade. De catadora de papel em Salvador, ela estava se tornando consultora e instrutora reconhecida. Às 8 da noite, eles voaram de volta para Salvador. Durante a viagem, Dona Marlene não parava de falar sobre os planos para a fazenda e sobre como estava ansiosa para contar tudo para o filho. Rodrigo não vai acreditar quando eu contar que estou virando professora, disse ela rindo. Sempre sonhei em ensinar alguma coisa para alguém. Chegando em Salvador às 10 da noite, Gustavo a levou de volta para casa. A comunidade toda estava acordada esperando para saber como havia sido a viagem. E aí, Dona Marlene? Perguntou Dona Socorro curiosa. Como foi a fazenda? Maravilhosa, respondeu Dona Marlene radiante. Vou trabalhar lá um final de semana por mês e ainda vou dar cursos para outras pessoas. Virei professora! O final surpreendente chegava. Na manhã de terça-feira, Gustavo foi surpreendido por uma ligação inesperada. Era Rodrigo, o filho de Dona Marlene, ligando de São Paulo. Gustavo, aqui é o Rodrigo, disse a voz emocionada do outro lado da linha. Preciso conversar com você. Oi, Rodrigo, respondeu Gustavo. Sua mãe chegou bem ontem à noite. A viagem para a fazenda foi perfeita. É sobre isso que quero falar, disse Rodrigo. Gustavo, eu pesquisei sobre você na internet. Sei quem você é. Sei que é um cantor famoso, milionário. E sei que minha mãe não faz ideia disso. Gustavo ficou em silêncio. Havia esperado que, em algum momento, alguém o reconheceria e a situação ficaria complicada. Rodrigo, deixa eu falar, interrompeu Rodrigo. Você poderia ter dado dinheiro para minha mãe e pronto. Poderia ter feito caridade e esquecido o caso. Mas você criou um trabalho real, respeitou a dignidade dela, transformou uma situação de humilhação em oportunidade de crescimento. Gustavo não sabia o que responder. Por isso, continuou Rodrigo, quero fazer uma proposta. Trabalho numa empresa de logística que tem contratos com várias fazendas em Goiás. Posso facilitar parcerias para expandir esse projeto de reciclagem que vocês começaram. Tenho contatos com cooperativas, empresas de transporte, compradores de material reciclável. Rodrigo, isso seria incrível, disse Gustavo surpreso. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Mais uma coisa, disse Rodrigo. No final do mês, vou com minha família para Salvador buscar minha mãe. Quero que você venha jantar na nossa casa quando ela estiver em São Paulo. Quero que meus filhos conheçam o homem que salvou a vida da avó deles. Rodrigo, eu não salvei ninguém, protestou Gustavo. Sua mãe é uma guerreira. Ela que transformou uma situação difícil em oportunidade. Exato, concordou Rodrigo. Mas você enxergou isso quando ninguém mais enxergava. Você viu uma profissional onde outros viam apenas uma pedinte. Depois da ligação com Rodrigo, Gustavo foi visitar Dona Marlene para contar sobre a proposta de parceria do filho. Encontrou ela organizando o carrinho novo, preparando-se para retomar o trabalho de coleta em Salvador até o próximo final de semana na fazenda. Dona Marlene, tem uma novidade, disse Gustavo chegando. Que novidade? Perguntou ela curiosa. Seu filho quer ajudar a expandir o projeto da fazenda. Ele tem contatos de trabalho que podem transformar nosso pequeno projeto em algo muito maior. Dona Marlene parou o que estava fazendo e olhou para Gustavo com os olhos brilhando. Quer dizer que meu filho vai trabalhar junto com a gente? Perguntou emocionada. Isso mesmo, confirmou Gustavo. Rodrigo quer criar uma rede de reciclagem envolvendo várias fazendas da região. Você seria a coordenadora geral do projeto. Coordenadora geral? Repetiu Dona Marlene saboreando as palavras. Nunca pensei que aos 65 anos ia ter um cargo assim. Naquele momento, Dona Marlene tomou uma decisão que surpreendeu Gustavo. Gustavo, quero te fazer uma confissão, disse ela se sentando na cadeira. Ontem à noite, depois que você me deixou em casa, fiquei pensando numa coisa. No quê? Perguntou Gustavo. Em como a vida é engraçada, ela suspirou. 12 anos atrás, quando comecei a catar papel, achei que era o fim da linha. Achei que tinha virado um peso para o mundo, uma pessoa descartável que ninguém mais precisava. Gustavo se emocionou ouvindo aquela confissão. Mas agora, continuou Dona Marlene, percebo que esses 12 anos foram uma preparação.
Aprendi uma profissão que ninguém me ensinou. Desenvolvi técnicas que ninguém me deu. Criei relacionamentos que ninguém me apresentou. E agora tudo isso vai servir para ajudar outras pessoas. Dona Marlene, disse Gustavo com a voz embargada, a senhora é uma das pessoas mais sábias que já conheci. Não sou sábia, ela riu. Sou apenas uma mulher que aprendeu que não existe trabalho pequeno quando é feito com dignidade. Naquela tarde, eles foram juntos à cooperativa onde Dona Marlene vendia seu material. Gustavo queria conhecer seu Marcos e propor uma parceria para receber os materiais da fazenda. Seu Marcos, disse Dona Marlene, quero apresentar meu sócio, Gustavo. Sócio? Perguntou seu Marcos surpreso. Isso mesmo, confirmou Dona Marlene orgulhosa. Agora tenho uma empresa de consultoria em reciclagem. Atendemos fazendas em Goiás e vamos expandir para outras regiões. Gustavo ficou emocionado vendo como Dona Marlene havia assumido seu novo papel com naturalidade e orgulho. Seu Marcos ficou impressionado com a proposta de parceria e garantiu que a cooperativa tinha capacidade para receber grandes volumes de material das fazendas. Dona Marlene sempre foi nossa fornecedora mais organizada, disse seu Marcos. Se ela está expandindo o negócio, tenho certeza que vai dar certo. Saindo da cooperativa, eles caminharam pelas ruas onde Dona Marlene havia trabalhado durante 12 anos. Ela cumprimentou todos os conhecidos, contando sobre o trabalho novo e os planos de expansão. Olha só, comentou seu João, dono da lanchonete, Dona Marlene virou empresária. Virei mesmo, respondeu ela sorrindo, e agora vou ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro honestamente com reciclagem. No final da tarde, Gustavo se despediu de Dona Marlene sabendo que aquela era a última vez que a visitaria como um estranho que havia ajudado uma pessoa necessitada. A partir daquele momento, eles eram parceiros de negócios, amigos, família escolhida. Gustavo, disse Dona Marlene no portão de casa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ele. Por que você parou para me ajudar naquele dia? Um homem como você, bem-sucedido, cheio de compromissos, por que perdeu tempo com uma velha catadora de papel? Gustavo pensou por alguns segundos antes de responder. Porque quando vi a senhora chorando ao lado daquele carrinho quebrado, lembrei da minha avó, disse ele emocionado. Ela também lutou a vida toda para manter a dignidade em situações difíceis. E pensei, se fosse minha avó ali, eu gostaria que alguém parasse para ajudar. Dona Marlene abraçou Gustavo com lágrimas nos olhos. Sua avó criou um neto de ouro, disse ela. Tenho certeza que ela está orgulhosa de você. 6 meses depois, o projeto de reciclagem coordenado por Dona Marlene atendia 15 fazendas em Goiás e Minas Gerais. Rodrigo havia deixado o emprego em São Paulo para cuidar da logística da empresa. Dona Marlene morava metade do tempo em Salvador e metade em Goiânia, supervisionando as operações. Em uma manhã de domingo, Gustavo recebeu uma foto no WhatsApp. Era Dona Marlene cercada pelos netos em São Paulo, todos vestindo camisetas escritas Vovó Reciclagem. Na mensagem, ela escreveu: Obrigada por ter me ajudado a descobrir que eu não era uma catadora de papel. Eu era uma especialista em sustentabilidade que ainda não sabia disso. Gustavo olhou a foto sorrindo e pensou que aquela quinta-feira de outubro havia mudado 2 vidas para sempre. Dona Marlene descobriu que tinha valor e potencial além do que imaginava. E ele descobriu que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se pode fazer para melhorar a vida de outras pessoas. A história provou que, às vezes, um gesto simples, motivado pela compaixão genuína, pode criar ondas de transformação que vão muito além do que podemos imaginar. Dona Marlene não se tornou rica ou famosa, mas conquistou algo muito mais valioso: reconhecimento, propósito e a certeza de que sua experiência de vida tinha valor para o mundo. E Gustavo aprendeu que ajudar não é dar esmola ou fazer caridade. Ajudar é enxergar potencial onde outros veem apenas necessidade. É oferecer oportunidades em vez de soluções prontas. É acreditar na capacidade das pessoas de transformarem suas próprias vidas quando recebem as ferramentas certas.